Entre os anos de 2011 e 2018, o número de cirurgias bariátricas realizadas pelos brasileiros cresceu em 84,73%. Os dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica é que demonstram esse aumento, que é exponencial e colocou o Brasil como o segundo país que mais realiza a operação no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Apesar do dado expressivo, no entanto, existem muitos pré-requisitos a serem cumpridos para que o paciente se torne apto para operar. Para falar melhor sobre esses dados, recebo agora o cirurgião bariátrico Lourenilson José de Souza. Muito boa noite, Lourenilson. Seja bem-vindo à TV Otimista. Nós sabemos que com o passar dos anos, esse procedimento cirúrgico avançou, né? E apesar de ainda ser bastante criterioso, já há algumas facilidades e algumas viabilidades um pouco melhores, né? O que a gente tem que levar em consideração a respeito da bariátrica? Então, os dados atualizados em relação às cirurgias no Brasil aumentou em 2019, esse número já aumentou para 68.500 cirurgias por ano, o que equivale a um aumento de 94% em 8 anos do início do programa em relação a 2011. Para realizar o procedimento, é necessário que o paciente tenha um IMC, que é a relação peso-altura, acima de 35, se ele tiver comorbidades, tipo alguma doença, diabetes, pressão alta, problema de vesícula, triglicérido, colesterol, e todos aqueles pacientes que têm um IMC acima de 40. O que é o IMC? O IMC é a divisão do peso pela altura ao quadrado, ou seja, a altura multiplicado por ela mesma. E esse dado significa o quê? Que as pessoas estão mais atentas para resolver esse problema. Às vezes, a gente sabe que é uma decisão mais extrema, né? Mas, afinal de contas, a pessoa está buscando ali equilibrar a saúde, né? Voltar para aquela situação mais saudável. Esse dado, esse aumento expressivo do número de cirurgias bariátricas realizadas aqui no Brasil, significa o quê? As pessoas está aumentando o número de obesos, significa que essas pessoas estão mais preocupadas em resolver essa doença? O que a gente pode falar sobre esse dado? Então, na verdade, a OMS, ela calcula que em 2025 nós vamos ter cerca de 2 bilhões de pessoas obesas. A obesidade está aumentando no mundo inteiro, não é só no Brasil. No Brasil, essa obesidade é patente, o aumento, e as pessoas se preocupam em realizar o procedimento cirúrgico não apenas por a questão da estética, mas principalmente pelas questões da saúde, resolver os seus problemas de saúde, quais sejam um problema de diabetes, um problema de pressão alta, e a cirurgia ela dá uma melhor qualidade de vida para a pessoa, como também aumenta a perspectiva de vida. Sabe-se que a pessoa obesa, ela vive 10 anos a menos do que uma pessoa magra. Muito importante, claro, né, atentar para essa metodologia. Com certeza. Doutor, e além da especialidade que vai realizar a cirurgia em si, escolher qual método vai ser feito, né, naquela pessoa, cada caso é analisado, que tipo de outros profissionais da saúde são necessários? A gente já sabe que é uma equipe, né, multidisciplinar para atender esse paciente que vai realizar a bariátrica. Tem também acompanhamento psicológico, como esse. Quais são as outras especialidades presentes aí em todo esse processo de realizar a bariátrica? Isso, para realizar o procedimento bariátrico, o paciente ele passa inicialmente por uma avaliação do cirurgião, posteriormente o cirurgião encaminha para a avaliação da equipe multidisciplinar, que é composta por endocrinologista, nutricionista, psicólogo, clínico geral, cardiologista, tem toda uma avaliação. E só depois de todos esses parâmetros serem avaliados, todos os exames que o paciente faça, é que ele entra no programa de cirurgia bariátrica. Doutor, durante este momento de pandemia, a gente pode falar o quê? As pessoas, como é que se comportou a procura pela bariátrica por exemplo, nesse último ano, né, que a gente está em pandemia? Existe alguma ressalva que a gente precise falar por conta dessa situação pandêmica em relação à bariátrica? Nesse momento de pandemia, o que se observou foi que o número de cirurgias, houve uma redução do número de procedimentos de cirurgia no Brasil, no mundo inteiro, mas nos Estados Unidos, o que se observou, aqui no Brasil nós não temos esses dados, mas os pacientes que foram cometidos pelo Covid,
tiveram a mortalidade maior, seria a obesidade um fator importante de mortalidade. Isso aí é patente porque os pacientes que foram entubados, né, no caso da pneumonia viral, tiveram que ir com o respirador, e a dificuldade desse procedimento de respiração ficou muito mais difícil para o obeso. Então, o obeso ele deve ter um cuidado maior, né, muito maior do que todos os outros, para não se infectar pelo Covid. Muito obrigada por trazer a sua expertise aqui à TV Otimista. A gente precisa alertar, né, principalmente agora que ficou ainda mais nítida a necessidade de cuidar da saúde, de equilibrar aí todos os fatores envolvendo a saúde.